Olá, meus amigos, tudo certo? Aqui quem fala é o Leandro Frata, fundador, sócio e analista técnico da Capitalizo. Dia 1º de janeiro de 2023, realizando para vocês o primeiro vídeo e o primeiro radar do ano. Espero que tenham tido todos aí uma ótima passagem de 2022 para 2023 e quero desejar a todos aí saúde e prosperidade para este ano que está recém iniciando. Então, no radar de domingo aqui, pessoal, para quem não conhece, eu faço estudos focados no médio prazo, utilizando o gráfico semanal. Lembrando que nas redes sociais, tudo que eu faço são estudos com a intenção de auxiliar vocês em alguma tomada de decisão para entrar ou sair de alguma operação, não representam calls, não representam recomendação. E se o mercado está meio complexo, eu comento, né, o sinal gráfico, se ele está claro aí dentro da minha opinião, eu comento aí a possibilidade mais forte de algum movimento de alta ou de baixa, tá certo? Não esqueça do seu like, do seu joinha, muito importante e relevante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E essa semana aí vai ter uma chuva de vídeos aqui no canal, né? Todo dia eu faço para vocês o fechamento de mercado com foco no curto prazo. Tem o Ibov Expresso na parte da manhã, que o foco também é trazer um estudo mais detalhado de Bovespa para possíveis movimentos do dia. E nessa semana também eu vou trazer o estudo para vocês de longo prazo gráfico semanal e longo prazo gráfico anual, né? Que a gente teve o fechamento aí desses gráficos no último pregão. Beleza, galera? Então vamos lá, bora lá iniciar o ano. Começar aqui pelo calendário econômico, ver o que tem de relevante essa semana aí, tá? Segunda-feira, nada de relevante, feriado nos Estados Unidos, então promete ser um pregão aí com volume extremamente baixo, né? Terça-feira tem PMI nos Estados Unidos, mas nada assim de muito relevante. Quarta-feira, vamos ver o que tem de relevante aqui. PMI nos Estados Unidos e oferta de empregos nos Estados Unidos também, né? Quinta-feira, a FIP aqui no Brasil, mas não tem relevância para o mercado, tá? Produção industrial aqui é relevante para possível movimento no mercado. No Brasil, 10 e 15 tem variação de empregos privados nos Estados Unidos. Pedidos iniciais de seguro-desemprego. Sexta-feira tem IGPDI mensal, correto? E, claro, vamos ter o payroll, que é muito relevante, tá? Que são os dados de emprego nos Estados Unidos. Fechado, galera? Então, esse é o calendário econômico da semana. Bora para os gráficos, então, pessoal. Vou começar pelo índice DXY, gráfico semanal, tendência de baixa, fechou com uma queda de 0,80 na última semana, pivô de baixa, próximo alvo seria por suporte na casa de 102. SP500 fechou neutro, segunda semana neutra, né? Uma barra dentro da outra, tendência de baixa primária, guiado por essa linha de referência, correto? E a secundária está num mini viés de alta, para sustentar algum cenário de alta, o pessoal teria que romper a máxima da semana anterior e fechar assim, tá certo? Para manter algum viés de alta na secundária. Para efetivamente retomar a tendência de baixa primária, né, com um movimento mais amplo de queda, seria perder a mínima da última semana e aí anular o cenário de alta da secundária, tá? Dow Jones é o índice mais forte americano, também fechou com uma barra neutra, que é uma sidebar, uma barra dentro da outra. Aqui a gente tem uma chance de entrar em tendência de alta, tá? Porque fez um movimento em V, que a gente chama, movimento forte de alta, e aqui pode ser um pullback de barra em cima de um suporte, né? Pullback de barra não, né? É um pullback de movimento, só que está na terceira semana lateral em cima do suporte, que é a antiga LTB rompida. Então, nessa semana, para tentar efetivamente marcar fundo e reverter a tendência, pessoal, romper a máxima das últimas 2 semanas e depois romper topo. Se isso acontecer, entramos em tendência de alta no médio prazo para o Dow Jones, tá certo? E anula essa expectativa, essa primeira expectativa que eu tenho, anula essa expectativa, claro, se fizer um pivô de baixa rompendo essa estrutura para baixo, tá certo? A Nasdaq é o índice americano mais fraco, tendência de baixa em cima do suporte, também fechou neutro. Londres, aqui é um cenário bem parecido com o Dow Jones, tá? Fez um movimento em V no gráfico semanal, não tem direção, né? E tem a chance de entrar em tendência de alta, que é romper a máxima dessa semana que se encerrou, né? E fechar com pivô. Daí, fazendo pivô e confirmando, entra em tendência de alta, podemos ter, inclusive, um grande ciclo de alta aqui no mercado de Londres, Reino Unido, tá? Então, essa é a primeira expectativa.
E anular esse cenário é romper fundo, tá? E teria que ser uma semana de forte queda, rompendo fundo e fazendo pivô. Alemanha, bem parecido com o Dow Jones também, tá? Então o cenário vocês já sabem. Petróleo, terceira semana consecutiva de alta, tendência de baixa, guiado por este suporte. Suporte não, desculpa. Tendência de baixa, guiada por esta LTB, tá? Por enquanto, tendência de baixa, guiada por LTB. E longo prazo, a tendência de alta ainda, tá, pessoal? Depois, ao longo da semana, eu vou fazer um estudo para vocês de longo prazo do petróleo. Índice de ferro fechou com uma semana de alta, né? Subiu aí 4,12, tendência de alta, tá, pessoal? Ficou aqui no movimento corretivo lateral, fez um movimento em V, né? Forte ciclo de alta, movimento corretivo lateral, fez o pivô, tendência de alta. Tá? Próximo alvo relevante aí é casa de 120, depois a casa de 130. Índice de emergentes tem a chance de reversão de tendência também, tá? Está assentado em cima da LTB para tentar reverter nessa próxima semana, fazer um pivô de alta, rompendo essa estrutura. E aí, fazendo o pivô e confirmando, reverte para a alta. Tá numa região de decisão, né? E para retomar a tendência de baixa, tem que fazer aqui um pivô, né? Confirmando aqui daí a LTB, tá? Então, uma semana de decisão também para o índice de emergentes. Bitcoin consolidado lateral, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas lateral. Tendência de baixa guiada por esta LTB aqui, tá? Tá certo? Então tá aí os mercados internacionais para vocês. Alguns índices internacionais podem entrar em tendência de alta, né? Comentado para vocês os cenários. Fechado? Vamos para o nosso mercado, né? Antes disso, quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Danilo 2S Frata 2Ts. Botei uma estatística aqui no entendimento bem legal sobre o fechamento de 2022 aqui no nosso mercado. O que salvou o Ibovespa foi o peso da carteira, né? O Ibovespa fechou o ano com 4,69 de alta, mas na média o Ibovespa, na média de todos os ativos da carteira, se não tivesse peso, teria caído mais de 7%. Então foi um ano extremamente vendedor, né? No meu entendimento. Então, dê uma verificada na estatística do fechamento do ano. Fechado? Bora para o Ibov, pessoal. Quem me acompanha aqui, né? No último radar que eu fiz, eu comentei que o meu achismo era que ia fechar com barra neutra para negativa. E foi o que aconteceu, né, pessoal? Então, o Ibovespa, na semana que encerrou, fechou com doji. O doji é uma barra que não tem sombra nem na parte superior e nem tem sombra na parte inferior. Então, fechou com uma barra neutra aí. Meu feeling deu certo. Então, qual é o cenário que a gente tem para o Ibov no médio prazo? Por enquanto, o cenário é de baixa ainda, mas está dentro do movimento bem complexo aqui, pessoal. Muito complexo o movimento no atual momento, tá? Efetivamente, aqui iniciou a tendência de baixa, né, com pivô. Aí fez uma barra forte de alta aqui na semana do dia 19 do 12, né? Subiu mais de 6%. E na última semana do ano fechou com uma barra neutra. Então, para retomar a tendência de baixa, tem que perder a mínima da última semana, tá? Esse é o primeiro cenário no meu entendimento, que é perder 107.400. E aí, perdendo 107.400, né, e fechando a semana próximo da mínima, né, indicaria a retomada aí tranquilamente aí. Poderia buscar os próximos alvos, aí próximo alvo teria 100.000 pontos, né? Por Fibonacci aqui eu tenho 99, depois 93.700, e eu também consigo aqui agora, né? Inclusive trabalhar com outro Fibonacci se retomar a tendência de baixa deste ponto. Então a expectativa por enquanto é retomar a tendência de baixa. É casa igual, e aí o outro alvo final dessa próxima pernada será na casa de 89.500, tá? Então esse é o primeiro cenário que eu vejo, né, pessoal? No meu entendimento aí, né, tudo indica que em janeiro e fevereiro a gente vai ter uma alta considerável na inflação aqui no Brasil, né, pessoal? E várias medidas paliativas do governo anterior se encerraram em dezembro, né? Então a gente tem as commodities subindo, né? Isso pressiona a inflação. E a gente já teve aí um aumento forte de combustível na virada do ano, que era a expectativa, né? Porque as medidas paliativas do governo anterior eram para as eleições, acabavam dia 31, e o governo atual, a princípio, não renovou algumas medidas paliativas, né? E tem o risco fiscal. Então, fiquem atentos, né?
possivelmente em janeiro e fevereiro a gente vai ter uma forte alta na inflação aí. Tudo está indicando isso por enquanto, tá? Vamos ver o que acontece, mas a indicação, a minha expectativa é essa. Só para indicar aqui, daí geralmente o que sofre mais com inflação alta é o setor de consumo, claro, né? Tá? E as commodities também estão subindo, né? Conforme eu falei, o que pressiona a inflação também. Então esse é o primeiro cenário baixista, tá? E para encerrar o cenário baixista, pessoal, teria que fechar com uma forte barra de compra na próxima semana, né? Fechar assim, tá? Daí teria que romper aqui 111,200, né? A minha expectativa é de confirmar o cenário baixista por enquanto, que é o cenário atual, tá? Eu sempre confio na tendência, né? Se ela encerrar, tudo bem, não tem problema nenhum. Beleza? Juros, DI 28, ameaçou entrar em tendência de alta, tá? E não temos direção. O juros está aqui dentro desse retângulo mais longo e esse retângulo mais curto, né? O juros está no suporte, se perder 12,50 indica voltar para 11,90. Se romper 13, indica voltar para 13,50, tá? Esse é o DI 28. Vamos para o dólar, ver como é que o dólar fechou. Lembrando aqui o dólar, pessoal, sempre analisar um gráfico não ajustado, tá? Sempre analisar com um gráfico não ajustado no doleta. Deixa eu ver se o Profit fez certinho aqui, que às vezes ele tem uns bugzinhos no ajuste do gráfico, né? Tá. Então o dólar aqui, galera, segue totalmente congestionado, né? Dá pra gente dizer que está congestionado desde o mês 6 de 2022. Não tem direção, tá? Não tem jeito, não tem direção. Então, para ter direção, a primeira coisa aqui atualmente romper 5.450 para ter tendência de alta. Aí depois romper 5.550, onde eu teria alvo para 5.750, 6.360. E essa fibada assim. E para ter tendência de baixa, tem que romper 5.100, depois 5.000, tá certo? Essa última semana, o dólar fechou com uma forte alta de 2,72. Seguimos sem nenhuma direção. Enquanto não romper nenhuma dessas extremidades, vai ficar sem direção. Ah, Danilo, quando que vai romper? Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Tem que esperar o rompimento efetivamente. Depois, claro, a confirmação, tá certo? Vamos para os índices setores aqui, né? O ICOM, tendência de baixa, semana neutra. O ICOM aqui, se romper 3.000, pode corrigir mais forte. Corrigir mais forte é 3.180 e depois 13.300. Para retomar a tendência de baixa, perder a mínima da última semana, que é perder aqui 2.850. Aí se perder 2.850 também acionaria a single bar, né? Que seria acionar essa barra branca. Se essa barra branca aí se acionar a single bar efetivamente, né? Ele levaria para 2.400. Então o setor vai ficar de olho em venda e compra, tá? Para os dois lados. Índice de energia elétrica, mesma coisa que Bovespa aqui na leitura, tá? Mesma coisa gráfica. O IFIX, tendência de baixa no suporte. Está numa região de pressão de venda, né? Então não vejo nada de interessante. O índice financeiro, mesma coisa que Bovespa, né? Inclusive aqui agora está numa consolidação mais longa, tá? Mesma coisa que Bovespa. O IMAT, que é o índice mais forte que a gente teve, né? Quem me acompanha há muito mais tempo, eu comentei a reversão no setor aqui. Que seria aqui fundo duplo por martelo, pivô com gift, pivô com gift. Consolidou lateral, tá? Para tendência de alta, romper 6.000 para retomar, né? Está num processo de consolidação lateral em retângulo, que é um processo complexo, tá? Enquanto mantiver o suporte atual aqui, tá? Mantém o viés de alta, mas não tem nada técnico de bonito no meu entendimento. O IMOB, mesma coisa que o IFNC, tá? Mesma coisa aí. Mesmo cenário gráfico, Esmal 11, mesmo cenário gráfico também do índice financeiro do Ibov. Úteis, mesmo cenário gráfico do índice financeiro Ibov, tá? Aqui também é pullback, aqui, né? E pode ser o pullback de barra. E aqui é a single bar, né? Para retomar a tendência de baixa, então nesse cenário é o mesmo do Ibovespa, tá? Aí vai ver que o índice de energia elétrica é a mesma coisa aí, tá? Então, aí os setores com o mesmo movimento de Bovespa basicamente, né? E agora eu vou trazer para vocês o estudo dos ativos que tem maior peso no índice Bovespa, beleza? Ambev consolidado lateral há várias semanas, suporte 14,20, resistência 15,60.
P3CA3, bem complexo o movimento. Daria para pensar em venda perdendo a mínima dessa semana aí, tá, pessoal? Compra só gráfico diário no meu entendimento, tá? E venda daria para ficar de olho sim, perdendo a mínima semana, no meu entendimento. Porque está numa região de pressão de venda. Banco do Brasil, extremamente complexo também, tá? Lateralizou. Aconselho a operar só gráfico diário, tá? Ou gráfico de 60 minutos. Bradesco também ficou complexo na resistência. Quem é muito agressivo aqui em aposta no movimento complexo corretivo seria a venda, perdendo a mínima da semana que se encerrou. Aconselho para o gráfico diário também, né? Mas não está errado vender, só que é um processo bem complexo de movimento. BPAC consolidado lateral, nada de interessante. ELET3, tendência de baixa ainda, né? Aqui, quem opera single bar, né? A venda legal foi aqui, eu comentei para vocês, né? 4.390 foi uma venda legal técnica. Aqui é o pullback, né? Aqui é o pivô, correto? Que é LTA, e aqui é o pullback em cima da LTA. Então deu a venda aqui, né? Estrela cadente. E agora é uma venda mais difícil, mas daria para vender, perdendo a mínima da última semana, stop na última semana, né? Aí tu teria que pegar trade de single bar, né? Correção complexa lateral também, mas tendência de baixa por enquanto. Gerdau consolidou lateral, aí tá. Aí só que opera a média, né? Quem opera a média de 9 é um prato cheio. Aí seria compra rompendo a máxima da última semana, stop seria mínima da semana, né? Itaúsa, deixar as médias aqui. Mesma coisa com o índice financeiro aí. Aqui tem chance de single bar também, então quem gosta de operar movimento de correção complexa, assim, a oportunidade de venda seria perdendo a mínima dessa última semana, né? Para acionar a single bar aqui também, né? Vê que tá com um movimento tudo bem complexo, né, aí, né, galera? Itaú, mesma coisa que Itaúsa, né? Caminham juntos. Petro 4 está dentro desse canal de um prazo mais longo e está dentro de um cenário baixista num prazo mais curto, né, do médio prazo, porque fez topo duplo e tem um zigue-zague descendente. Aí vocês conseguem observar aqui que agora já vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas num movimento mais complexo lateral, né? Tá? O meu conselho também é baixar o prazo operacional para o gráfico diário, tá? Quem está comprado, o stop do semanal agora seria 21,63. Quem está vendido, o stop curto 26,80, né? Conselho é baixar o prazo operacional mesmo, tá, moçada? Rente, também complexo lateral, há inúmeros meses aqui, né? Meses e ano, né? 2 anos lateral aí, tá? Então, ou tu espera algum sinal de rompimento de alguma extremidade, ou tu faz uma operação mais agressiva, né? Aqui fez o pivô e não acionou, correto? Fez um rompimento falso. E aqui tem a chance de single bar ainda, tá? Então, para acionar esse single bar, teria que perder 4,486. O meu entendimento, quem quer operar esse ativo, baixar o prazo operacional também, né? Suzano, tendência de alta encerrada, né? Fez só o movimento em V. Na época eu comentei, quem quis operar no risco aqui, né? Deu um gain curto ou stop no 0 a 0. Tá bem complexo, tá em cima de um suporte, né? Quem gosta de operar movimento complexo em cima de um suporte, compra rompendo a máxima da semana, stop mínima da semana, tá? Eu aconselho a baixar o prazo também. Então, o mercado aí, vários ativos com movimentos complexos, tá? A gente não tem ativos com movimentos simples. Grande parte dos ativos estão bem complexos. Tá? Tem que baixar o prazo no semanal, né? A Vale, tendência de alta, comentei, as últimas entradas técnicas foi aqui para reversão, né? 7465 e 7318, né? Em pegar aqui o vídeo do fechamento da semana, o radar da semana 31/10, eu comentei esse trade, quem fez magnífico, foi o trade, não vejo assim trade corretivo técnico. Próximo alvo continuar subindo, aqui é caso de 96, né? Acionou a single bar aqui, ó, tá? Quer buscar um trade mais curto, quem está comprado e quer enforcar stop, aí seria 8,450, o stop mais técnico semanal seria 7,8. Beleza, e VEG vou pular que tem posição no full trader. Fechou, galera? E na semana, galera, o que a gente teve de destaque, tá? A gente teve aqui, esses são os ativos componentes Bovespa, né? Na média, caiu 0,43, tá? O destaque de queda foi Pecar, Pets, Lojas Renner e Carrefour.
setor de consumo, né, moçada? E destaque de alta da semana, BR Foods, Marfrig, meu setor, CSNA3 e positivo. Então, vou fazer aqui o estudo desses ativos, tá? O ativo mais bonito que eu vi, eu comentei, inclusive aqui tá no meu Instagram, né? Comentei para vocês, fiz o estudo aqui, o ativo mais bonito técnico na semana foi aqui, ó, RECV3, pessoal. Isso é um movimento bem técnico, tá? Ó, teste na LTA, barra de retomada, né? Deu entrada na última semana, agora não tem entrada, né? A entrada foi 30,54. Então, movimentos do gráfico semanal demora várias semanas para acontecer algum padrão mais técnico bonito, né? Eu sempre comento isso para vocês. E se você quiser um estudo do médio prazo no próximo radar, solicite no comentário desse vídeo, tá? Que semana que vem eu faço o vídeo aqui para vocês. Então, vou começar aqui pelos destaques de alta da semana. Vamos ver como é que fecharam aqui. BR Foods, 10% de alta na semana. Tendência de baixa corrigindo, né? Aqui eu comentei a vocês, ó, pivô com gift lindão, quem fez magnífico, 40% de queda. Quem operou contra a tendência, né? Foi comprar aqui 761, administra stop, agora não tem entrada, tá? Não tem entrada no gráfico semanal mais. O ativo tem espação para corrigir, né? Inclusive o ativo que entrou nas minhas carteiras semana passada para trade contra a tendência no semanal e já encerrei semana passada, né? Carteira semanal. E diária deu entrada, tá? Então agora semanal não tem mais entrada. Marfrig subiu 9,68. Semanal também não tem mais entrada, tá? Foi há 3 semanas atrás, na verdade. A entrada foi 7,20. Deu gain, tá? Que operou contra a tendência. Gain, ainda a tendência de baixa, tá? E nessa próxima semana, quem quer antecipar sinal de topo no semanal, ficar de olho no gráfico diário em venda na casa de R$9. E diário, fim de movimento, né? Ombro, cabeça, ombro, ativo que eu também comentei no fechamento, né? Os amigos pediram, eu comentei a entrada aqui ou aqui, né? Nesse dia ninguém me pediu. Em fim de movimento no curto prazo também, tá? Quem operou gráfico diário semanal, fim de movimento, gain. Tá? 20% de gain sem oportunidade. Ativo também comentado no fechamento, né? Se eu lembro, um cabeção bonitinho. CSNA3, gráfico semanal, já comentei para vocês o horário de entrada, né? A entrada foi aqui. Dá para entrar ainda, né? Quem quer pegar a reversão de tendência aqui, 14,81 a entrada, né? Stop dos comprados um pouquinho mais técnico, 11,94, tá? Aí se romper esse topinho aí, reverte para alta. Destaque de alta com 7,87. Positivo também foi destaque de alta, vamos ver que fechou aqui, né? CSNA3, inclusive, no vídeo que eu fiz para vocês aqui de swing trade na segunda, eu comentei a oportunidade de entrada, né? Aqui ou pivô, tá? O pivô foi aqui. Também comentei a entrada nela para quem quis buscar trade no gráfico diário. Positivo semanal, tendência de baixa, não vejo nada de interessante. Esperar corrigir para vender, tá? Esperar corrigir. Ativo vai ficar de olho em venda lá na casa 10,50, 11, né? Aí só quem pegou fundo aqui no semanal, né? Foi rompendo barra, 8,12. Diário eu cheguei a comentar ou não. Só quem fez pivô aqui, tá? 8,90. Reversão no diário. Então, os 4 destaques de alta, né, da semana dos ativos componentes Bovespa. E destaque de queda. Pecar, ativo que entrou na minha carteira semanal, vendido. Tá? Porque no gráfico diário aqui foi um belo pullback, né? Olha que magnífico aqui, tá? Quem me acompanha no Instagram, eu venho há vários meses e semanas publicando para vocês as carteiras de teste semanal, tá? E esse ativo entrou vendido na minha carteira semanal por causa desse pullback, por causa dessa barra, né? E aí eu vou atualizar vocês semana, tá? E aqui foi um pullback de barra, ó, moçada, tá? Por isso que também entrou na minha carteira semanal. Isso aqui é um pullback de barra. Tá? Então, se perder aqui 18,50, acelera o movimento de queda. Então, semanal eu não vejo entrada. Quem quiser tentar a mini semana, se tomar semana, mas eu não vejo mais entrada. Foi semana passada aí pelo gráfico diário. Então, vocês veem, vários padrões que eu comendo vocês são utilizados na prática, né? Tá? Aí vai de vocês entender o padrão e aceitar, né? PETS, tendência de baixa, a última entrada técnica aqui, o pivô, né? Já caiu aí 31%. Aqui é a chance de uma single bar, tá? Então, aciona a single bar se perder 6,581. Tá? Eu aconselho para o gráfico diário. Tá? Não aconselho para a semanal mais esse ativo, porque o trade já passou. Gráfico diário está nesse movimento mais complexo.
E aí, eu não vejo nada que me agrade não, tá? Quem é muito agressivo, quer operar vendido, seria perdendo a mínima do último dia, e operar comprado, rompendo a máxima no último dia. Mas tá bem complexo, bem difícil. Loja Ascender também caiu, né, na semana. 6,39. Ativo aqui também com chance de single bar, tá? Eu aconselho baixar o prazo operacional também. Gráfico diário ficou complexo aí também lateral, né? E Carrefour, né? Vai Carrefour aqui como é que fechou no semanal. Também, ó. Tudo igual, né? Todos esses ativos do setor iguais, ó. Chance de single bar aqui, tá? Gráfico semanal é operar single bar, outro vende perdendo mínima da última semana ou da semana anterior. O stop é caro, claro, né? Até que não tá tão caro para semanal, só que é um padrão que eu não gosto no semanal, né? Meu conselho é baixar o prazo. O diário já foi à venda também, né? Meu conselho é baixar o prazo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bpan é outro ativo que tá há algum tempo aí nas minhas carteiras de teste semanal de venda, né? É outro ativo aqui, ó, com cara de pullback de barra aí, tá? Então tudo, você vê que os padrões são bem parecidos, né, pessoal? Os padrões que eu comento para vocês aqui num ativo, vocês podem verificar em outros ativos. Beleza? Então é isso. Encerrando para vocês o primeiro radar do ano, né? O mercado aí tá com vários ativos com movimento mais complexo, lateral, né? Eu comentei algumas possibilidades para vocês. Beleza, galera? Desejo a todos aí uma ótima semana de trabalho, uma ótima semana de trade, um ótimo início de 2023. Muito obrigado, valeu, um abraço.